Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Leandro Henrique, magnetizador, sou voluntário do NIPS, né? Núcleo de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Fico aqui na cidade de Sapé, e com o objetivo trabalho com várias terapias, inclusive o magnetismo. E o que é que a gente trabalha lá, né? Trabalha com questões de ansiedade, depressão, a ideação suicida. Pessoas vivenciando fatores de risco para o suicídio, como separação conjugal, derrocada financeira, perda de entes queridos e outras perdas. A prevenção do suicídio. Pós-venção, eu trabalho com os familiares que tiveram perdas por suicídio. Nós não temos nenhum vínculo religioso, político partidário, e atende pessoas de qualquer nível financeiro, desde que tenha voluntário disponível. Então, o nosso atendimento é presencial, quanto ele é online. Como a gente é mantido, né? Muita gente perguntou, a gente é mantido pelo associados efetivos, né? Com mensalidades e eventuais. Recentemente, a boa notícia da gente, como eu falei no outro programa, que a gente, né, foi beneficiado com a doação de um terreno para a construção da nossa sede. Desculpa. Já estamos em fase de conclusão do projeto, né? Falta só alguns detalhes, aí vamos logo iniciar a campanha de aquisição de material e construção. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto aqui no YouTube, né, junto com o nosso amigo Vanzito, né, que está na técnica. Magnetismo é preciso ter consciência aqui pela TV Chico Xavier, que vai lá pelo YouTube toda quarta-feira. Qual é o nosso intuito aqui, né? Na realidade, é divulgar e ampliar o entendimento do magnetismo. Estamos também com o grupo de estudo toda quinta-feira sobre magnetismo, né, às 20 horas pelo Meet. Ainda vou prometer, mas ainda não deixei meu contato para deixar aqui com o Vanzito, né, para poder disponibilizar aí para a gente entrar em contato. Onde estudamos a história do magnetismo, suas técnicas, trocamos experiências, né, debatemos sobre as diversas problemáticas que o magnetismo recebe, enfim, é um grupo muito bom, vem crescendo, né, em conhecimento, em debate. Amanhã, justamente quinta-feira, a gente vai fazer um atendimento à distância. Várias pessoas pediram, né, entrar em contato e a gente está, cada magnetizador, em determinado horário, vai estar auxiliando. Quem desejar aí, né, deixa o contato. Então, esse programa é inspirado nesse livro aqui, né, de Robson Pinheiro. Em mediunidade, você precisa saber o que está fazendo, consciência, pelo espírito Joseph Kleber. É muito bom esse livro e muito nos inspirou a, né, e estudar o magnetismo sobre essa veia de ter consciência, né? Aqui a gente também está se inspirando nos livros clássicos do magnetismo, né? Magnetismo de Micaelo, Reavaliando Verdades Distorcidas, Jacomelo, que diz Allan Kardec sobre o magnetismo. Muito bom esse livro. Alguns magnetizadores clássicos, né, como Deleuze, a gente não pode fugir ao magnetismo clássico de jeito nenhum, e claro, sempre ele, Jacomelo, né? E também o livro de Pedro César, né? Ele lançou, se não me engano, ano passado. Então a gente vai começar nosso artigo de hoje, né? Vou pedir para a Vanzito colocar o artigo para a gente ir debatendo. Então, nosso artigo de hoje ele tem como título justamente o que é preciso para a gente, né, se preparar, né? Porque o pessoal pergunta que a gente faz, né? Eu, enquanto magnetizador, o que é que eu faço para me preparar para o exercício, né? E aqui a gente está ressaltando a importância de estudar, de entender e ampliar o magnetismo. Como sempre a gente está comparando exercício mediúnico com um exercício do magnetizador, é importante ter sempre o norte, né, gente? Que é Kardec. Então, estaremos sempre recorrendo às obras de Kardec e no estudo comparado ter consciência de que é ser magnetizador. E aí já a pergunta é, como o magnetizador deve se preparar para exercer sua função? Ou seja, magnetizar. Então vamos à citação de Kardec, que já está aí no slide, em relação ao exercício mediúnico. Em seguida a gente vai comparar com o exercício do magnetizador. Então diz Kardec, o médico tem a obrigação de estudar,
Observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros devotados ao bem e à verdade, né? Então aqui podemos perceber que Kardec ressalta a obrigação de estudar, trabalho incessante de autoiluminação. Esses são pré-requisitos para habilitar o melhor trabalho. São duas colunas que a gente considera, né, para sustentar o exercício mediúnico. Então, o que podemos esperar para a preparação do magnetizador? Se na mediunidade devemos prezar pela moral e igualmente devemos ter no magnetismo, né? Então, eu fui procurar num artigo justamente que se tem o seguinte título: Ser magnetizador é, três pontinhos, por Marcela Collor, né? E aí ela faz uma explanação bastante interessante sobre essa questão de ser magnetizador. Vamos lá, o que é que ela diz, né? Se dedicar ao estudo e à prática. Precisamos de estudo teórico que anteceda o início da nossa prática magnética, para que não trabalhemos sem saber o que e como fazer, mas não tenhamos a falsa ideia de que precisamos dominar toda a teoria para começar a aplicar o magnetismo. Olha só que coisa interessante. Repara uma coisa importante no artigo de Marcela: o estudo teórico antes da prática. Aqui já podemos debater muita coisa, ou seja, entender primeiro os fundamentos do magnetismo e não o contrário, ou seja, né? E a prática. E aí a gente pode entrar num erro fatal aí, que eu considero, né? Porque se a gente não sabe os fundamentos, como é que a gente vai aplicar o magnetismo? E ainda completa para entender o que vamos fazer, ou seja, não agir às cegas. O que e como fazer são duas colunas que igualmente devem nortear o magnetizador. O que fazer em cada caso apresentado e como fazer, por onde começar. Então, isso é interessante o que ela diz, né? O estudo teórico antes da prática. Se a gente pegar o livro dos médios, lá no início do estudo, Kardec também faz essa mesma, né, afirmação, que é imprescindível a gente procurar estudar a parte teórica, né? Ou seja, entender o que seja mediunidade, né? Então eu me inspirei aqui nesse livro de Jacó, para procurar algumas coisas também em relação ao que é ser magnetizador, na página 50, tá certo? E aí quem quiser depois consultar, né? Deixa eu colocar aqui na câmera, para aparecer, pronto. Aqui na página 50, o que Jacó fala justamente sobre o magnetizador, né? E aí eu tirei essa parte do livro, né? Tá toda grifada aí. Como toda ciência, o magnetismo pede estudo constante, experimentação regular. Não se chega longe quando a disposição de caminhar não vai além dos primeiros passos da jornada. E estudar em magnetismo significa ler, reler, refletir, dialogar, discutir, reciclar, experimentar, refazer, prosseguir sempre, sem cansaço e sem esmorecimentos. E hoje, desculpa, quando dispomos de uma literatura vasta e acessível, além de grupos que crescem cada vez mais com o propósito de estudar e praticar o magnetismo. É o nosso caso no grupo da quinta-feira, que eu sempre estou falando, é um grupo que vem crescendo nesse sentido. Não se justifica cruzar os braços e esperar as respostas ao vento. Quem quer que vai, quem busca acha, quem se move alcança. Quem quer vai, desculpa, né? Quem busca acha, quem se move alcança. Mas quem se acomoda só lucrará arrependimentos, por vezes muito dolorosos. É o que Jacó fala, né? Destaca aqui no comentário de Jacó que estudar significa ler e reler. Ele fala mais uma coisa interessante: refletir e experimentar, refazer e prosseguir sempre, sem cansaço e sem esmorecimento. E perceba que Jacó fala de experimentação regular. Acredito muito nessa experimentação como uma forma de aprimoramento de nossos recursos magnéticos, né? Que ele vai falar também nesse livro aqui, e depois a gente pode dar uma explanação sobre isso. De refinamento de nossos fluidos, ou seja, de exercício mesmo de uma ascensão, né? Acredito era aqui um estudo comparado, né? No caso aqui eu estou acrescentando no meu comentário uma coisa. É um estudo comparado de obras que tem esse tema, né? Para a gente relacionar o que já foi aplicado, testado e modificado. Por exemplo, eu pego uma obra de Micaelos, como eu falei aqui, e que tal eu comparar
justamente com a obra de Jacó. Nada contra, né? Nada nos diz que a gente não possa fazer. Pois podemos observar quais as mudanças o magnetismo passou, que técnicas os magnetizadores clássicos aplicaram e que chega até nossos dias, quais outras foram aprimoradas. Algumas técnicas, quando a gente vai ver nos livros clássicos, né, ainda permanecem, outras já foram aprimoradas. Assim, um estudo comparativo que com certeza nos faz crescer enquanto magnetizadores. Vamos voltar um pouquinho à mediunidade, né? Seguindo nosso roteiro de comparação, podemos citar Emmanuel quando fala de mediunidade, né? Para a gente conseguir comparar com o magnetismo. Está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada de sua tarefa. O médium sem o Evangelho pode fornecer as mais elevadas informações aos quadros das filosofias das ciências fragmentadas na Terra. Pode ser um profissional de nomeada, né, de prestígio, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo do coração. Olha só que coisa interessante. Isso aqui está no Consolador, quem quiser consultar, na página 411. E vejam só o que diz Emmanuel, né? Perceba que o médico, segundo Emmanuel, tem uma identificação com a tarefa a cumprir. Tem como alicerce o evangelho, e não apenas uma ciência, né? O cientificismo, né? Há um arcabouço de fé, mas também não é qualquer fé, mas aquela fé que a gente repete e repete na fé racionalizada, né? Aquela que Kardec sempre exalta, né? Ou seja, a fé que encara a razão face a face. E a gente, né? Quer dizer, quando eu falo a gente, eu estou falando aqui dos magnetizadores, né? Devemos ter também essa fé? É, é claro que sim, né? Então, o próprio Kardec ele vai afirmar isso, né? Quando ele diz o seguinte, segundo Kardec na Revista Espírita, de janeiro de 1864, o magnetizador, privado da assistência dos espíritos bons, fica reduzido às suas próprias forças, muitas vezes insuficiente, a passo que com o concurso deles, eles podem ser centuplicadas em poder e eficácia. Ou seja, a súplica, a prece, como veremos também com o Mesmer, né, é um artigo de fé que enriquece muito o magnetismo. Né? E aí a gente também pode voltar ainda ao slide. Justamente quando diz o seguinte: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. E aqui o magnetizador? Ora, o magnetizador, além de si mesmo, a força que se utiliza, né? Não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem. Está comigo. Mas é aumentada pela ação dos espíritos, que eles chamam esse auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, invocas um bom espírito que se interessa por ti, pelo teu doente, ele aumenta a tua força, a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá qualidades necessárias. Né? E aqui a gente destacou, está no livro dos médiuns, gente, na capítulo 14, certo? Só um detalhezinho que ele deveria ter colocado a página, mas depois você pode consultar lá, que é fácil de encontrar. O magnetizador, embora seja cientista dos fluidos, né, como a gente sempre diz, se assim podemos chamar, tem seu suporte também na fé, na oração, para alcançar seu propósito, ou seja, auxiliar os irmãos. Mas eu fiquei pensando, mas isso tem fundamento? E os magnetizadores clássicos, o que é que eles achavam disso? Né? Essa questão de fé, será que está correto a gente pensar assim? Com certeza. E aí eu procurei Deleuze, está aí na tela já, né? Há uma citação que eu fiquei muito feliz de ter encontrado, quando ele diz assim, né? Deleuze ressalta o ângulo mais religioso do magnetismo, quando nos assevera que, sendo a faculdade de magnetizar ou de fazer o bem aos seus semelhantes por influência de sua vontade, a mais bela e mais preciosa que Deus deu ao homem, deve-se encarar o exercício do magnetismo como um ato religioso que exige o maior recolhimento e atenção mais pura. Então, está de acordo justamente com aquilo que a gente está procurando. Quais são as premissas do bom magnetizador, né? Como ele deve se preparar. O recolhimento que ele fala aqui, a gente pode entender muita coisa. Uma alta avaliação da gente,
o próprio evangelho no ar, né? Da alquimia das emoções da gente, do autoburilamento, para manter um equilíbrio constante, um refazimento de forças que é primordial para o magnetizador, né? Eu não posso estar lá magnetizando, por exemplo, né? Se eu estou com os meus fluidos aí não muito adequados, né? Né? Estou exaurido nas minhas forças, tem uma palavra técnica para isso, faltou aqui na memória, mas é um sinônimo, né? A gente precisa, então, de uma limpeza constante. E aqui eu destaco a questão da prece, né? E segundo o próprio Jacomelo nesse livro, é dos melhores magnetismos que existe. Vejamos quantos fatores, né? Para exercer o magnetismo, é melhor ter consciência do que essa ciência requer de seus neófitos ou mesmo seus iniciados. Ou seja, mesmo o caminho já percorrido é preciso rever, pois o magnetismo tem inúmeros graus para ser percorridos, né? E mesmo os graus mais avançados é preciso visitar, a gente tem que voltar, como diz Jacó, ler, reler, refazer cursos, diversos cursos estão aí, né? Para a gente fazer, tem o Leão, tem a Dissumoto, tanto outras instituições que a gente pode procurar para fazer e refazer esses cursos, né? Acompanhar as lives, que são muito instrutivas, né? Principalmente as que Jacó Melo sempre está publicando. Enfim, ser magnetizador é preciso ter consciência, né? É preciso a gente visitar Deleuze, é preciso a gente visitar Jacó, é preciso a gente visitar Micaelis, é preciso a gente visitar, como diz Jacó, que reavaliando verdades distorcidas, né? Então é preciso, desculpa, para a gente ser magnetizador, como disse nos primeiros slides, né? A gente estudar a teoria, junto com Jacó, né? E experimentar, ou seja, o que é essa experiência que a gente deve fazer, né? Ser magnetizador é preciso estar junto com a espiritualidade, com certeza, orando constantemente. Sempre que eu vou magnetizar, eu peço auxílio, né? Da espiritualidade para que a gente possa não fazer o magnetismo apenas pelo senso comum. Bom, se quiser tirar já o slide, eu agradeço, né? A gente vai ficando por aqui. São os nossos 15, 20 minutos de magnetismo, né? De magnetismo, toda quarta-feira, né? Procurando aqui ampliar o conhecimento dessa ciência. Semana que vem a gente vai trazer, né, vamos passear pelo magnetismo e sua história, né? Afinal, o magnetismo não é de hoje, ele é muito antigo, né? Embora receba, né, lá no século XIX com Mesmer, né, essa denominação. Essa era uma viagem curta, né? Como o programa propõe, não é viagem. Então, a gente vai agradecendo imensamente ao pessoal do NIPS, que estão, né, aí nos incentivando a continuar com o programa, para que a gente possa também crescer em conhecimento. E quando voltar a casa, quando voltar ao NIPS, a gente possa exercer nosso magnetismo com o máximo de consciência, né? 1 ano e meio que a gente já está trabalhando junto ao Núcleo de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio aqui em Sapé, e que em breve, se os assistidos permitirem, né, tudo é permitido por eles, a gente não pode colocar nenhum estudo de caso aqui, se não for assinado por eles, se não for autorizado, para que a gente possa fazer. Então, agradecendo imensamente a todos eles, e então, até semana que vem, onde a gente vai fazer nosso estudo do magnetismo. Muita paz e muita luz, fique todos com o mestre, né? Até semana que vem.